guias, eles tinham manuais, eles tinham regras para desenhar a cidade. Quem nos legou manuais ainda visíveis, só para facilitar isso, foram os romanos. Esse é o arquetípico de uma cidade romana. As ruas romanas tinham regras de ordenação que estabeleciam, a partir de um determinado alinhamento, a construção era particular, o espaço era particular. Entre esse alinhamento e o outro, era público, claramente público. Então, era no espaço público que era feita a drenagem, a coleta das águas. Eles tinham uma tecnologia muito sofisticada no que tange a construção das vias, a sua pavimentação. Era a mesma tecnologia que eles empregavam na construção das estradas, que são incrivelmente resistentes. Tem estradas romanas ainda transitáveis hoje, mesmo 2000 anos depois da construção de muitas delas. Então, a cidade romana já tinha uma preocupação muito forte com o desenho das ruas. Estabelecia uma hierarquia entre as ruas. Você tinha ruas principais, ruas secundárias, até o que hoje a gente vê, mesmo em algumas cidades americanas, o que lá eles chamam de back street, né, que para alguns é nome de um conjunto de rock e drag. Como a gente vê nos filmes, é onde o Homem-Aranha dá beijo, onde o super-homem vira super-homem, é aquele espaço técnico de acesso por trás das construções. Os romanos já tinham mesmo essa ideia de ter ruas principais e ruas de apoio. A construção romana normalmente ocupava quase o lote todo, liberava o pátio no meio, uma herança até do modo de construir grego, e propunha, ao longo das calçadas das ruas principais, essas galerias cobertas que apareceram nesse desenho anterior. Tá? Essa ideia de lógia, de galeria coberta, já vinha dessa época. E eles estabeleciam, a partir de um certo porte de cidade, a distribuição dos equipamentos, né? No cruzamento das vias principais, o fórum, o mercado, depois as casas de banho, o teatro, as áreas de reunião. E, então, Pompeia, várias cidades romanas têm isso exatamente desse jeito. Com a queda do Império Romano, as cidades entram num período onde não existe uma ordenação muito clara. Roma vai cair de quase 1 milhão de habitantes, que ela teve no período áureo do Império Romano, para menos de 20 mil habitantes no período de mais baixa população. Então, você imagina uma cidade que já teve 1 milhão, cai para 20 mil habitantes, é um pequeno grupo de pessoas habitando uma enorme ruína. Essa enorme ruína começa a ser gradualmente reocupada, né, com o crescimento de Roma, e nessa reocupação, o desenho de Roma, do período, digamos, até o século XVIII, era uma cidade muito consequência dessa sobreposição, do arruamento clássico, digamos, do período do Império, para tudo que se fez sucessivamente sobre ele. Tem um mapa que eu adoro, vocês vão encontrar ele em vários livros de urbanismo, do nome, que ele mapeia os espaços livres de Roma, com um cuidado e com rigor inédito até então. Acho que esse é um dos mapas mais preciosos que a gente tem na história do urbanismo. E é muito sintomático que ele representa nesse mapa, em preto, tudo que é privado, em branco, tudo que é público. Né? Pegando bem essa tradição romana dessas plantas do período clássico. Então, vocês vejam um emaranhado de pequenas ruazinhas, um traçado aparentemente caótico, e o que aparece de maior e mais largo, em branco, são praças, como a Praça Navona, que está ali, e o interior das igrejas. Né? Nessa Roma, cidadania e catolicismo é sinônimo. Né? Quem aí não fosse exatamente católico já tinha sido queimado, trucidado, fatiado, chicoteado e expulso. Então, ou você era católico ou você era católico. Portanto, você tem acesso às igrejas, e as igrejas são representadas brancas, né? Como são as praças, como são as ruas, porque eram os espaços de encontro do público, o local de exercício da cidadania e da vida coletiva. Tá? Acho bonito reparar o panteão de Roma, que está aqui, a Navona, e toda a coleção de N igrejas que Roma tinha nesse período. Esse mapa é de 1748.
Esses traçados absolutamente caóticos, acho que eu vou pedir meu uso para apagar a outra, fica melhor. Esses traçados absolutamente caóticos e medievais, eles pautavam todas as cidades. É complicado mesmo. Vamos dar alguma coisa. Eles pautavam todas as cidades medievais ao longo do século, desde os primeiros séculos depois da queda do Império, até no Renascimento. No Renascimento é um esforço de ordenação, né? As primeiras coisas começam a ser desenhadas de uma forma muito geométrica, enfatizando a perspectiva, mas, de certa forma, a cidade medieval é marcada por vias digamos assim, de traçado muito irregular, né? E vocês reparem que elas seguem ainda aquela herança romana, né? De que a rua é o espaço público, ladeado pelos espaços privados. Então, seja uma viela, isso aqui é uma viela em Alfama, em Lisboa. Vem até um esforço no traçado da viela para que consiga passar um carro aí, né? Quando eu falo um carro como preocupação nesse traçado, estou obviamente me reportando a carroças, ok? No período medieval, no século XVII, XVIII, mesmo até o século XIX, não existiam carros andando pela cidade. Mas, justamente, até para passar uma carroça, você precisa entortar, né, o pilar, escavar a edificação e ficar tentando compatibilizar a circulação de veículos, né, no caso das carroças, cavalos e pedestres, por esses vários espaços. Ao longo dos anos, eles vão tentando recuperar uma certa geometria, um certo cuidado no desenho dessas vias, uma certa atenção mesmo com as calçadas. Existem textos que reportam graves conflitos de circulação já nessas cidades ao longo do século XVII, século XVIII. Tá? Essa rua na Baixa Pombalina, ela já é uma rua que marca claramente o Renascimento. Essa coisa de ter a perspectiva, a geometria ordenada, todas as construções do alinhamento, se estabelecia gabarito dessas construções e se imaginava que dentro dessa via circularia todo tipo de demanda da época, né? E vale para qualquer cidade. Eu mostrei algumas ruas de Lisboa. Podem ver que em São Luís do Maranhão a regra é idêntica. São Luís é uma cidade incomparavelmente mais pobre e menor do que Lisboa, mas até numa ruazinha de São Luís o que você vê é a mesma regra romana. A rua ladeada por áreas privadas, calçadas, escoamento de águas, resolvido com tecnologia, no caso, nem tão mais avançada do que os romanos praticaram no período clássico. Tá? As ruas muitas vezes muito estreitas, muitas vezes virando escadarias. Se pegar Paris, com todas as reformas que o Osman empreendeu, ele demoliu uma boa parte de Paris, tentando justamente eliminar todas as vielas muito estreitas e passagens muito sinuosas. Mas sobraram alguns pedaços. Então, em algumas áreas de Paris que hoje ainda atestam como era a cidade antes das reformas que o Osman empreendeu, vocês vão ver lá também vielas estreitas e, mesmo em áreas periféricas, as ruas já seguindo esses novos parâmetros osmanianos, né, do Barão de Osman, de ordenação das vias. Em Paris há um entusiasmo enorme em cima das vias, né? Há uma vaidade, um cuidado, uma atenção no desenho dessas vias extraordinária. Quando você olha a cidade de Paris, o que está desenhado aqui são vias. Desenhar cidade era desenhar ruas. Vocês não estão vendo aí nenhuma construção menor, né? A única construção que se destaca, isolada, tendo todas as fachadas, é a ópera, né? Era a obra que simbolizava o século XIX. Era o maior monumento, o maior símbolo do cosmopolitismo, do progresso, da riqueza e da sofisticação de Paris. Então, é um edifício que ganha até uma posição que na cidade medieval era privilégio das igrejas, né? Quem já foi em Ouro Preto, Paraty ou qualquer cidade colonial brasileira, viu também que o casario se alinha ao longo das ruas e forma monoblocos mais ou menos como essas quadras de Paris. As únicas